Bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje a gente vai ver as primeiras impressões desse pequeno projetor aqui Full HD com sistema operacional. Tô bem curioso aqui para dar uma olhadinha nele. O modelo do projetor é ET30S. Tô bem curioso porque a gente já testou outros projetores Full HD com sistema operacional Android aqui no canal, mas geralmente eles são bem maiores e bem mais pesados também. Então tô bem curioso para ver, sem enrolar muito, vamos lá fora já mostrar a qualidade de imagem para vocês. Então vamos nessa! Então pessoal, vocês já estão vendo aí imagens com o projetor ligado aí sendo projetado numa parede. Daqui a pouco também eu vou mostrar um pouquinho para vocês do sistema operacional, como é que funciona e tudo mais. Eu acho que é legal ressaltar aqui que essas imagens que vocês estão vendo agora são feitas através aí do Fire TV, porque a gente tentou ver o YouTube pelo próprio aplicativo instalado no sistema operacional do projetor. A gente até conseguia fazer os vídeos rodar certinho, só que às vezes ficava travando, às vezes não carregava o vídeo. Então, para não ficar naquele funciona, não funciona, funciona, não funciona, colocamos aqui o Fire TV para rodar os vídeos e mostrar para vocês. Uma coisa que eu acho legal mencionar a respeito desse projetor, que a gente já percebeu que ele tem um bom foco. Então, por exemplo, mexendo no foco do projetor, a gente consegue fazer um bom foco tanto no meio dele, quanto nas laterais. Quem já viu os outros vídeos que a gente faz da Blitzwolf aqui no canal, né, dos projetores da Blitzwolf, sabe que às vezes, dependendo dos projetores, as bordas ficam um pouquinho desfocadas, e aqui não acontece isso com a intensidade que a gente vê nos projetores da Blitzwolf. Então, tanto o canto do projetor quanto o meio fica com um foco muito bom, e é legal ressaltar que esse é um projetor Full HD, né, e tá na faixa de preço mais ou menos aí dos projetores HD da Blitzwolf. Tudo bem que esse aqui tem sistema operacional, então por conta disso fica um pouquinho mais caro, mas esse projetor também tem uma versão sem sistema operacional, que no caso é mais barato. Eu até acho que é mais interessante, inclusive, porque as experiências que a gente tem aqui no canal com projetores com sistema operacional, seja nossas primeiras impressões com esse projetor, ou seja, as nossas impressões com os outros projetores da própria Blitzwolf, não são tão bons assim, porque o sistema operacional às vezes dá umas travadas e tudo mais. Então a recomendação que eu dou baseado nas nossas experiências aqui no canal tá pegando projetores sem sistemas operacionais e tá colocando um Fire TV, por exemplo. Inclusive os links vão estar aqui embaixo do campo da descrição, tanto do Fire TV, que é só conectar no HDMI, você vai estar dando um sistema operacional para o seu projetor, como a gente está fazendo agora aí. E o link do projetor também vai estar aqui embaixo. Agora a gente consegue ver aí imagens mais pretas, a gente pode avaliar mais o nível de preto do projetor, a profundidade do preto, para ver se é bem preto mesmo. E eu fiquei bem satisfeito, sinceramente falando. O preto do projetor é muito bom, não é aquela cor, sabe? O canto é mais cinza, o outro canto é mais acinzentado. O preto é bem distribuído entre todo o projetor, não tem nenhuma zona assim com um brilho um pouco exagerado. Então, em relação a isso, eu fiquei bem satisfeito. Vocês também estão vendo isso aí nas imagens, como o preto tem sim um bom trabalho. Se fosse para fazer uma crítica em relação ao nível de preto, é que em alguns momentos dá para perceber um vazamento de luz. Então, por exemplo, se tiver uma coisa muito brilhante, numa cena muito escura, dá para ver que tem um vazamento de luz que geralmente joga as imagens para o lado, as cores para o lado. Eu também vou colocar aqui numa outra cena agora. Aqui ficou bem bom, eu acho, deixa eu ver. Não sei se deu para reparar ali. Vamos ver, vamos ver. É que se vocês repararem... Aqui tá bom, ó. Vamos dar uma pausa aqui. Reparem ali no canto esquerdo da tela de vocês, como o projetor ele vaza um pouco de luz nas laterais. Ali no canto esquerdo, por exemplo, dá para ver que tá um pouco esbranquiçado, um pouco amarelo. Devo dar play aqui no vídeo, repara ali na lateral esquerda. Olha ali, ó. Deu para ver bem agora que tem um vazamento de luz que vai sumindo e aparecendo dependendo aí da imagem que está passando na tela. Eu acho que é um detalhe interessante de se ressaltar, dá para ver de novo ali. Particularmente falando, não é algo que me incomode tanto assim, mas se você for uma pessoa, sabe, mais ligada nos detalhes, talvez isso te incomode um pouquinho. É bom ressaltar que a gente também já testou projetores da Blitzwolf que tem esse mesmo efeito aí que eu acabei de mencionar, só que geralmente esse efeito acontece para cima e para baixo, e não para as laterais como vocês estão vendo agora. Agora a gente está em outro vídeo para vocês verem um pouco a tonalidade das cores, o contraste, e particularmente falando eu fiquei bem satisfeito, as cores são boas, elas não exageram muito, não tem muita distorção, por exemplo, como eu já vi em alguns outros projetores.
Então, em relação à qualidade da cor em si, eu fiquei bem satisfeito. Lembrando que vocês ainda podem mexer nas configurações das cores, deixando mais brilhante ou menos brilhante aí, de acordo com as suas preferências. Inclusive, se vocês quiserem aqui no canal uma análise mais detalhada desse projetor, ou quem sabe até mesmo uma comparação desse projetor com outros projetores da Blitzwolf, por exemplo, particularmente falando, eu estou bem curioso para colocar um projetor ligado um lado do outro para ver a diferença. É importante mencionar que esse aqui é um projetor Full HD, com resolução Full HD, só que o interessante dele é que é um projetor Full HD com um sistema operacional que tem um preço bem abaixo dos projetores da Blitzwolf, pelo menos. Os projetores da Blitzwolf Full HD, né, de resolução 1080p, geralmente estão tudo mais de R$1.000 para cima, 1.200, 1.500. Esse aqui não, é um projetor Full HD com sistema operacional que é bem pequenininho, né, comparado aos da Blitzwolf. E se eu não me engano, no momento que eu faço esse vídeo, está custando menos de R$1.000. Menos de R$1.000. E ainda tem a versão sem sistema operacional que custa mais barato ainda, que particularmente falando, eu acho que vale mais a pena, apesar de eu não ter testado, tá? Porque o sistema operacional não é tão incrível assim. Vocês estão vendo aí mais imagens, as cores estão bem legais. Uma coisa que eu reparei, e isso que eu vou falar agora também vale para outros projetores Full HD que eu já testei aqui no canal, é que se você for muito detalhista, você vai perceber em algumas cenas que as imagens dão umas leves travadinhas, sabe? Como se não fosse fluido 100%, uma fluidez legal. Uma imagem que se move mais lateralmente, por exemplo, às vezes dá para perceber que poderia ser um pouco mais fluida, e eu vejo esse efeito nesse projetor, mas não é nada assim muito, meu Deus do céu, que horrível, tá? Eu acho que ver os vídeos aqui tá bem agradável. E assim, de forma geral, sendo bem sincero com vocês, eu fiquei bem surpreso positivamente com esse projetor, tá? Eu não estava esperando muita coisa dele. Quem viu o vídeo de unboxing lá viu que eu apareci no final falando que eu tava meio suspeita, sabe? Porque é um projetor Full HD tão pequenininho comparado com os outros projetores Full HD que a gente testou no canal, que eu fiquei meio que duvidando. Só que no final das contas, os testes que eu fiz aqui realmente parece ser um projetor Full HD. Eu me aproximei bastante ali da imagem para tentar caçar os pixels, e pelo que eu vi realmente parece ser um projetor Full HD, o que é algo bem positivo. Fiquei bem satisfeito em relação ao foco do projetor. Ele não desfoca nas laterais, por exemplo, como acontece com alguns outros projetores mais ou menos na mesma faixa de preço, o que eu achei legal. As cores eu também fiquei bem satisfeito, as cores são equilibradas, não é aquele brilho exagerado que distorce as cores. Entretanto, vale mencionar que se você quer um pouco mais de brilho, você consegue fazer isso, tá? Mexendo aqui nas configurações do projetor. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês antes de chegar mais para o final do vídeo é um pouquinho do sistema operacional do projetor. Vou mexer aqui rapidamente, só para vocês verem algumas outras coisas que eu acho interessante. Vamos voltar tudo aqui. Uma coisa também que eu queria mencionar é que para o controle funcionar certinho, né, o controle do projetor, tem que apontar bem para a parte de trás do projetor, porque se tu não fizer isso, às vezes você vai clicar e o projetor não vai estar reconhecendo o clique, tá? Isso foi uma das coisinhas que mais me incomodou aqui no projetor a princípio. Eu queria vir aqui, ó, para mostrar para vocês o que eu achei bem legal, inclusive isso daqui. Vamos dar um OK aqui. Ó, aqui a gente pode estar invertendo a imagem, colocando de lado e tal. Vamos voltar aí pro principal. Aqui embaixo, ó, tem um zoom digital, então eu posso estar diminuindo até 80 ou aumentando para 100%, que é algo legal também. Nem todos os projetores da Blitzwolf, que é o que mais a gente traz vídeo aqui no canal, tem isso, tirando os projetores mais caros. E aqui também tem o Keystone, ó. A gente pode mexer diretamente aqui no projetor, então vocês devem estar percebendo que eu estou inclinando bastante a imagem. Olha só. Isso é bem legal, porque a gente pode deixar o projetor, por exemplo, mais inclinado, né? Se por algum motivo tu quer fazer uma imagem mais alta, às vezes a gente tem que deixar o projetor mais inclinado para cima. E assim tu consegue fazer a correção. Eu acho melhor assim do que outros projetores, onde o Keystone está no próprio projetor em si, daí a gente tem que ficar rodando uma bolinha. Então aqui eu achei legal a forma que funciona aqui. Mas a princípio seria isso, galera. De forma geral eu fiquei surpreso, tá? É um projetor mais barato que os projetores da Blitzwolf que a gente vem testando no canal, né? Levando em consideração que é Full HD. Tem sistema operacional, apesar de que o sistema operacional não é nada assim de muito impressionante falando. A qualidade da imagem é boa, talvez o brilho pudesse ser um pouquinho mais forte, mas como eu falei, isso dá para configurar na qualidade de imagem, tá? A gente pode mexer nisso lá. Referente à qualidade do som do projetor, eu também fiquei satisfeito. Não é um som muito alto, entretanto ele tem um bom volume.
Outra coisa que eu acho que é interessante mencionar em relação à qualidade do áudio, eu vou colocar aqui rapidinho para vocês verem, não sei se vai ficar bom no vídeo ou não, mas é um áudio bom, tá? Apesar de não ser um áudio muito alto, é um áudio que não tem muita distorção, então eu fiquei bem satisfeito em relação a isso, é um áudio que é bem limpo. Vamos colocar uma música aleatória aqui só para vocês darem uma escutada no vídeo. Provavelmente não vai ficar tão bom como eu estou ouvindo aqui no ao vivo, só que pelo menos vocês já conseguem ter uma ideia. E agora vocês estão vendo aí, pessoal, que o sistema operacional travou no YouTube, ó. Por isso que anteriormente eu estava lá no Fire TV. E eu vou voltar então lá para o Fire TV, daí eu coloco alguma música lá. Daí vocês já aproveitam e vê como é que funciona aqui, ó. Vou trocar aqui para o HDMI, clicar para baixo. Vamos esperar carregar aí. Pronto, já estou aqui no Fire TV. Coloquei num vídeo agora que tem música, pessoal, vou aumentando aqui aos pouquinhos, daí vocês vão conseguir ouvir a música aumentando. Vou colocar aqui no 100% e vou fazer um pouco de silêncio aqui. Bem, daí vocês conseguiram ver um pouquinho da música, não ficou tão bom provavelmente quanto eu vi aqui, mas como eu falei anteriormente, é um som limpo, é um som estéreo que sai pelos dois lados do projetor, o que é algo legal. E de forma geral, em relação às primeiras impressões, eu acho que seria isso. A gente testou por mais ou menos 2 horas o projetor. Em relação à qualidade geral, como eu falei anteriormente, eu fiquei surpreso. Eu não estava esperando tanto assim de um projetor tão pequenininho e que ao mesmo tempo é mais barato que os projetores da Blitzwolf que a gente vê aqui no canal. Assim, eu sei que algumas pessoas provavelmente vão perguntar, é melhor que o Blitzwolf, não é melhor que o Blitzwolf. Assim, galera, para fazer uma afirmação dessa, eu acho que a gente tem que testar mais os projetores, né, para ter certeza realmente sobre isso. Quem sabe até mesmo fazer uma comparação aqui no canal, caso vocês queiram, deixa aqui embaixo no campo da descrição. Eu pelo menos estou bem curioso em relação a isso. Mas também estou bem curioso para testar jogando jogos de videogame, os projetores Full HD da Blitzwolf que a gente testou. Full HD, né, no caso, tem um pouquinho de input lag, então eu tô curioso para saber se esse aqui também vai ter ou não. Qualquer complemento que vocês quiserem dar, deixe aqui embaixo no campo de comentários. Se vocês estão até aqui ainda, deixem um gostei. Lembre-se que o link para estar vendo o preço do projetor, tá comprando também um Fire TV, se você quiser estar colocando aí no seu projetor, na sua televisão, para estar dando um sistema operacional também, vai estar aqui embaixo. Então é isso aí, valeu quem está acompanhando o canal. Não se esqueçam de se inscrever se você é novo por aqui. Então é isso aí, valeu, falou e até a próxima.